Já vou lhes pedir que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 11. As mensagens estão prosseguindo em Lucas, ainda no mesmo capítulo, é que Lucas tem os capítulos longos, diferente dos outros evangelhos, ele tem os capítulos bem longos. Como estamos fazendo uma exposição de Lucas, então até está demorando um pouquinho para sair de Lucas 11. Pastor Bill, posso pedir que o senhor ore pela mensagem, por gentileza? Oremos. Precioso Pai, como nós te louvamos, que temos a liberdade de reunir assim, para ouvir a Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor possa usar o Teu servo para entregar a Tua Palavra, que a Palavra vai achar terra fértil em nossos corações. Que as pessoas que não têm a certeza da sua salvação possam arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador. Nós oramos pelos outros, Pai, que todos nós possamos entender as verdades da Tua Palavra e receber a aplicação das mesmas. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Amém. Essa série de mensagens, ela começou ali no verso 1 do capítulo 11. Se você está aberto aí no capítulo 11 de Lucas, ela começou ali quando os discípulos quiseram aprender, pediram para aprender a orar. Cristo ensinou, pois ele contou uma parábola, deu um exemplo ali sobre a persistência na oração. E depois, na sequência, nós vimos ali a partir do verso 14, quando ele expulsa o demônio de um homem que era mudo. O demônio, aliás, era mudo, e por isso o homem era mudo também. Em Mateus, o texto paralelo vai falar que ele era mudo e cego, se não me falha a memória. E ele expulsa o demônio, ele faz esse milagre ali. Então nós vemos os fariseus falando que ele expulsou o demônio pelo poder de Satanás. E aí nós tratamos isso nas outras mensagens, como esses homens, os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, como eles vinham acompanhando o ministério de Cristo, e por bastante tempo eles sabiam cada passo que Cristo dava. É como se eles também seguissem, mas não para ouvir, aceitando aquilo que Cristo falava ou fazia, mas principalmente eles queriam achar algum erro em Cristo. E aí na última mensagem que nós pregamos, já nos versos do verso 24, obrigado, do verso 24 até o verso 28, quando ele vai falar sobre um homem que o espírito imundo sai, o homem corrige a sua vida, mas não faz o que é necessário. O homem ele organiza toda a sua vida, mas ainda assim continua sendo um homem sem Cristo. Por que eu sei disso? Porque ele fala que o demônio que saiu, ele volta lá no verso 27, 27, deixa eu ver, então verso 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali o último estado desse homem pior do que o seu primeiro estado. Ou seja, esse homem esteve-se livre disso, tentou consertar a vida, mas não fez o principal. E é o que muitas pessoas às vezes fazem, tentam tirar o errado da sua vida, mas sem colocar o principal, sem colocar o que é certo, sem preencher a sua vida. No caso aqui com Cristo, ele precisava, mas não fez. Então o estado dele se tornou pior, porque o
demônio veio, está tudo arrumadinho aqui, chamou outros 7 e destruiu mais ainda a vida desse homem. E essa é mais ou menos a recapitulação dessas duas mensagens. E os fariseus e os saduceus, das mensagens anteriores, e os fariseus e os saduceus, eles acompanharam tudo isso. Eles acompanharam todos esses milagres que Cristo fez, eles sabiam das coisas que ele fazia, mesmo não estando perto, porque Cristo estava se tornando, já tinha se tornado alguém muito famoso. Tanto que nós vamos ver, em outros textos, a gente vai ver que Herodes queria muito vê-lo, queria conhecê-lo. Por quê? Por causa da fama dele, de tudo que ele vinha fazendo. Então esses homens acompanharam tudo isso. Mas esses homens tinham um problema, os fariseus e os saduceus. Eles não conseguiam crer em Cristo. Então, a Bíblia nos mostra que eles foram condenados. A Bíblia vai falar para nós que esses religiosos foram condenados. Agora, por que esses religiosos dos dias de Cristo foram condenados? Por qual motivo? Lucas capítulo 11, verso 29 a 36, mesmo assentados, mas com reverência pela palavra de Deus. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Esse sinal eles pedem lá no verso 16. E outros tentando, ou seja, querendo prová-lo, pediram-lhe um sinal do céu. Volta para o verso 30. Porquanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, uma outra versão vai dizer o olho bom, a ideia original é um olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Por que os religiosos dos dias de Cristo foram condenados? Porque de todos os pecados que eles cometeram, um deles condena os homens até hoje. De todos os pecados que eles fizeram, atribuindo os milagres de Cristo a Satanás, blasfemando. O pecado, nós vamos ver um trecho, outro trecho, Mateus 12, vai falar que atribuir o poder de Deus a Satanás, sendo Cristo aquele que operava os milagres, também não tinha perdão, mas não era bem esse o pecado que condena até hoje, porque não tem mais como cometer esse tipo de pecado. Agora, o pecado que condenou esses homens e que condena homens até hoje é um. Os religiosos da geração de Cristo foram condenados pela sua incredulidade. Os religiosos da geração de Cristo foram condenados pela sua incredulidade. Verso 15 e 16. Olha lá, verso 15 e 16. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam um sinal do céu. E o verso 31 e 32. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui
eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eles eram incrédulos por causa da sua natureza perversa. O verso 29. Maligna é esta geração. A ideia, a palavra maligna é esta geração. Geração também, a conotação de geração ali no original, também está reforçando isso. É como se ele estivesse dizendo duas vezes, perversos e perversos, duplamente perversos. A tradução para o português, ela só colocou, maligna é esta geração, mas a própria palavra geração está falando que eles eram muito perversos. E como que a gente vê essa perversidade? Ela é demonstrada ao atribuírem o poder de Cristo a Satanás, como a gente viu no verso 15. Eles eram perversos, eram malignos. Mas hoje em dia os homens também são. Hoje em dia os homens fazem a mesma coisa. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, eu vou ler, se quiser abrir pode, mas eu vou ler. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Percebe que a Bíblia diz que todos os homens são assim. Não há quem faça o bem. Muitas pessoas acham que por, às vezes, terem atitudes filantrópicas, ajudar com tantas cestas básicas, igual jogadores de futebol gostam muito de fazer isso, né? Artistas gostam muito de fazer isso. Pessoas que têm um certo poder aquisitivo, eu vou abrir tal, vou ajudar aquele orfanato, eu vou doar isso aqui para aquela casa de repouso. Todos eles pensam que estão ganhando o favor de Deus sendo bons. Mas olha o que a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Isso é o que a Bíblia diz em Romanos, não sou eu. Só que os homens de hoje, eles são muito parecidos com esses religiosos da época de Cristo, só mudando o destinatário. Os religiosos atribuíam o poder de Deus a Satanás. O homem de hoje, ele dá o crédito das coisas que Deus faz, das coisas que Deus fez, dos milagres e de tudo isso que nós vemos. Ele dá o crédito para imagens, se dobrando diante de imagens. E Deus abomina isso. A Bíblia fala em Isaías, tem inúmeros textos. Salmo 115 vai falar sobre isso, sobre não se dobrar diante de imagens. Ele dá a glória de Deus para a natureza. Como é que os homens gostam de chamar a natureza? Mãe natureza. A mãe natureza é sábia. Olha como a mãe natureza é sábia, porque tudo acontece perfeitinho. Vou dar um exemplo da água, do ciclo da água que todos nós estudamos na escola, que ela evapora, depois ela vira chuva, cai, e aí ela tem um ciclo dela. Olha como tudo foi feito perfeito pela mãe natureza. Não é por Deus. Não é Deus quem fez isso. Todas essas coisas. O funcionamento do corpo humano, de se regenerar enquanto a gente dorme, e por isso precisamos dormir uma quantidade X de horas por noite, se nos alimentarmos bem, o corpo vai pegar todos aqueles nutrientes e vamos continuar vendo a complexidade do olho humano, a complexidade dos nossos órgãos. Eu até ter problema no fígado, não sabia que o homem que o fígado ele se regenera. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que o dente não volta. Quando você perde o dente definitivo, já era, você tem que pôr uma prótese. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez as coisas dessa forma. Mas o homem dá a glória para qualquer outro. Ele dá a glória para a ciência. A ciência explica tudo. A ciência, a boa ciência não é errada. A Bíblia não é contra a ciência. O problema dos homens é, eu acredito na ciência.
Se corroborar com a Bíblia, ok, que bom, a tua Bíblia está certinha. Mas se não, eu fico com a ciência. Nós que cremos em Cristo, e isso pode ser provado hoje, você pode pesquisar há muitos e muitos anos, tentam desabonar a Bíblia, desacreditar a Bíblia. Nós que somos salvos, que cremos em Cristo, a gente vai primeiro para a Bíblia. E a Bíblia depois vai mostrar sobre a ciência. Interessante que muitas coisas que a Bíblia já dizia, os homens foram descobrir muito tempo depois. Igual saber que a Terra é redonda e não plana. A Bíblia fala sobre a esfericidade da Terra, a redondeza. Deus está assentado sobre a redondeza da Terra, a Bíblia fala. Então, quando ela fala sobre coisas científicas, você pode ir lá e ver que ela está falando a verdade. Mas até hoje a ciência não conseguiu derrubar uma vírgula do que a Bíblia diz. Mas o homem, essa geração perversa, que a gente está vendo hoje, está cada vez pior. Hoje você vê nas universidades como a luta é grande quando alguém se levanta para falar da Bíblia. Quando alguém se levanta para falar de Deus, e não é só na universidade. Eu lembro quando eu estava fazendo o 2º grau do ensino, hoje eu não sei se ainda se denomina assim, mas o 2º grau do ensino médio. E eu estava sentado assim, e aí a professora começou a dar aula. Não era nem de ciências, era de artes. Aí ela foi falar do Código Hammurabi. O Código Hammurabi e que Moisés copiou do Código Hammurabi e que o Código Hammurabi veio primeiro. O Código Hammurabi tem, agora eu não vou me lembrar quantas leis, mas se eu não estou enganado são menos de 50. Menos de 50 leis, eu não me recordo agora exatamente. Aí ela virou para mim e falou: quantas leis tem na Bíblia, lá a lei que Deus deu para Moisés? Aí eu falei: 613. Ela, como? Eu disse: 613. Não é só 10? Eu disse: não, 10 é só o âmago de tudo, mas são 613 mandamentos. Aí naquela hora ela até deu uma murchada aqui. Não dá para você copiar e fazer 613 copiando de lá. Alguém copiou de alguém, mas eu tenho certeza que Deus não copiou de Hammurabi a lei. Eu passei por outras situações assim, inúmeras vezes. Mas o homem, essa geração perversa, assim como os fariseus e os saduceus e alguns do povo daquela época, eles relutam em dar a glória para Deus, eles relutam em olhar para Cristo, eles não querem isso. Eles querem continuar vivendo a sua vida, eles querem Cristo longe. Romanos, capítulo 1, verso 18 e depois do verso 21 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui é só lembrar dos deuses do Egito, que tem a cabeça de animais, corpo de homem e cabeça de animais. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O homem, ele é perverso, e ele luta contra Deus, ele se afasta de Deus. Os religiosos da geração de Cristo foram condenados pela sua incredulidade. Eles eram incrédulos por causa da sua natureza perversa, como a gente viu no verso 29, geração perversa, Jesus falou. Mas eles também eram incrédulos com relação a Cristo. Tudo que Cristo falava e ensinava e tudo que Cristo fazia, eles continuavam incrédulos. Eles fizeram tanto isso que ultrapassaram os limites
trazendo uma condenação definitiva, conforme eu já falei em Mateus 12, que vai falar que eles blasfemaram contra o Espírito Santo e eles não seriam perdoados por isso. Eles eram incrédulos também em reconhecer quem Cristo era de fato. Quando Cristo fala aqui no verso 31 e 32, quando ele fala de Jonas e fala da rainha de Sabá, ou aqui na versão aqui, rainha do sul, mas lá em Reis eu acho que fala rainha de Sabá, 1 Reis capítulo 1, verso 10, eu estou anotado aqui, depois eu vou achar, 1 Reis 10, de 1 a 10. Eles não reconheciam quem Cristo era de fato, eles eram obstinados nisso. E aqui Cristo vai nos mostrar um contraste, ele vai mostrar contrastes para nós. Observe o contraste estabelecido pelo Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, continue com o dedo aí. 1 Reis, capítulo 10, aliás. 1 Reis, capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10. Versos de 1 a 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu respostas a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele fazia, que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Abrindo um parênteses. Um crente que anda com o Senhor, que faz a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, ele causa esse impacto nas pessoas. Ele faz as pessoas perguntarem: rapaz, como essa pessoa é diferente? Como ela é diferente? O que ela tem? Eu não vejo ela reclamando, eu não vejo ela triste, eu não vejo ela falando coisas, ou fazendo qualquer coisa. Eu vejo ela sempre não sorrindo o tempo todo, mas com um semblante tranquilo, com um semblante que transmite algo que eu gostaria de ter. Eu estou falando isso porque eu já ouvi, não a meu respeito, mas eu já ouvi pessoas falando, dando testemunhos assim. Não que eu não quisesse, mas eu ouvi. É algo que a gente pode pensar, que nós devemos almejar, ser diferente de tal forma que as pessoas olhem e digam: não, eu quero isso para mim. Eu quero isso. Mas continuando aqui, verso 6. E disse ao rei: era verdade a palavra que eu vi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. É disso que Cristo estava falando para os fariseus, para os saduceus, para aqueles do povo que estavam ali. Que essa mulher fez isso. E detalhe, ela foi ver Salomão, ela viajou mais de 2.000 quilômetros. Eu fui ver a distância, onde é hoje é o atual Iêmen, o local onde ela era rainha. Mais de 2.000 quilômetros. Naquela época não tinha carro. Naquela época não tinha avião.
Uma viagem de carro hoje, 2.000 quilômetros, se eu bater direto, assim, eu não sei se o irmão Claudio Van ou até mesmo o seu Moura está acostumado a viajar 2.000 quilômetros, ou o Thiago, 2.000 quilômetros, demora mais ou menos quanto tempo? 2.000 quilômetros. 3 dias. 3 dias de viagem. Assim, de ônibus, né? De ônibus. Se eu for de carro, tocar o tempo inteiro, vai dar 1 dia e meio mais ou menos, se eu não parar para dormir. Agora vai ali fazer 2.000 quilômetros, no caso dela, eu não sei se era cavalo ou se era camelos, né? Camelos nas liteiras, né? Que ela era uma rainha, mas não devia ser fácil não. O calorão, que aquela região é muito quente. Ela andou mais de 2.000 quilômetros só para conferir sobre Salomão. Só para ouvir e aprender. Demonstrou crer no poder de Deus pelo que viu na vida de um homem. Ela creu no poder de Deus somente porque ela viu a vida de Salomão, viu tudo que ali estava ao redor dele. Ela disse, bendito seja o povo, que Deus, bendito seja Deus. Verso 9 aqui, para falar as palavras dela. Bendito seja o Senhor teu Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus. Cristo menciona ela, mas depois Cristo menciona Jonas, ou os ninivitas. Não conheciam Jonas. Eu estou pregando em Jonas nas quintas-feiras, quando eu prego na quinta, apesar que no último não preguei no livro de Jonas, ainda falta o capítulo 4, mas eles não conheciam Jonas. Eles não sabiam quem era Jonas na fila do pão. Só que Jonas sai da baleia, cuspido pela baleia, e Cristo corrobora ele falando sobre o sinal que eles iam ter, era do profeta Jonas. Ou seja, Jonas era real. Não é uma história da carochinha. Jonas era real o que aconteceu com ele. Eles não sabiam quem era Jonas. Jonas pregou por 40 dias. 40 dias. E o que aconteceu? Todo o povo, do menor ao maior. Se você for ler 4 capítulos de Jonas, você vai ver no 3º capítulo, do menor ao maior se arrependeu. Todos, inclusive o rei. E o arrependimento foi tão forte, foi tão intenso, e eles queriam demonstrar que estavam arrependidos de ofender a Deus, estavam arrependidos de fazer o que eles faziam, porque eles eram terríveis, os ninivitas, que até os animais eles colocaram pano de saco. Todo mundo jejuou. Por quê? Porque eles se arrependeram e creram em Jonas. Um homem comum que não fez milagre entre eles. Não fez nada. Jesus, o ministério dele durou 3 anos. 3 anos. Fazendo milagres, pregando, ensinando, repreendendo. Volta lá para Lucas, mas último versículo do livro do Evangelho de João. É o capítulo 21, se não me falha a memória. Capítulo 21. O último versículo. O último verso. Irmão Claudio Van, o senhor pode ler para mim, por gentileza? Capítulo 21, verso 25. É o último versículo. Olha o que o João fala. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Será que ele fez pouca coisa? Por isso Jesus deu o exemplo. Por isso Jesus, no verso 31 e 32, ele fala assim, vamos lá, deixa eu voltar lá para eu falar exatamente como ele fala. Verso 31 e verso 32. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Os homens, verso 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem está maior que Jonas. Eis aqui alguém que fez tanta coisa que não caberia, se fosse escrever livros, não caberiam no mundo inteiro.
tanta coisa que Jesus fez, mas eles continuaram incrédulos. Eles continuaram rejeitando. E aqui vamos aos contrastes. A rainha de Sabá e os ninivitas eram o quê? Gentios. Eles não eram nem israelitas, eles eram gentios. Gentio é todo aquele que não é de Israel. Nós, para os judeus, nós somos considerados, para os israelitas, lá para o povo de judeu hoje, que hoje só fala judeu, nós somos gentios. Tanto que quando eu ia até falar com evangelizar judeus lá em São Paulo, uma das perguntas que eu fazia para eles, para começar uma conversa, eu falava, pode um goim falar com um judeu? Que o goim é gentil no hebraico. Eram gentios. Não tinham contato com a palavra de Deus. Não tinham contato com tudo que Deus fazia como o povo de Israel. Não viram nada das coisas que Deus fez. Ouviram fama, mas não estavam lá todos os dias. Não tinham a lei para consultar e ver o que Deus fez. E o que a Bíblia diz acerca dos gentios? Efésios 2,12 vai falar, depois que a nação de Israel ela foi formada, olha o que Efésios 2,12 fala. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12 fala isso. Os gentios que não têm Cristo estão separados da comunidade de Israel. Os gentios que não têm Cristo estão separados de Deus, não tem Deus no mundo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Muitos que hoje estão nessa condição, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança, são mais zelosos que os salvos. São mais zelosos, têm mais apreço pela palavra de Deus, ou pela crença deles. Quer uns exemplos? Os muçulmanos. Olha como os muçulmanos são com o Deus que eles creem, com o profeta que eles devotam admiração, que no caso é Maomé. Eles são tão devotados, que eles estão dispostos a se matarem pela fé deles. Veja alguns católicos. Eu tenho uma tia eu tenho vários parentes que são católicos, eu era católico. No sul, a grande maioria é católico. E eu tenho parentes que são assim super devotos. Fazem todas as suas orações, rezas no caso, né? Eu lembro quando eu fui fazer a catequese, a primeira comunhão, e o padre falou, você tem que rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, você tem que fazer isso e aquilo para que você possa ter uma graça. E eu fui lá e fiz. Eu vou fazer porque eu quero que Deus se agrade de mim. Na ignorância, porque eu não sabia, não tinha conhecimento do que a Bíblia fala, o que realmente agrada a Deus. Mas muitos são muito mais zelosos. Um outro exemplo, TJ. Você pega os TJ, e os mormons até mesmo, você pega eles estão lá. A gente sabe que eles fazem pelo motivo errado. Eles estão tentando ganhar o seu lugar no céu. Eles fazem isso porque eles querem garantir o seu lugar no céu. Mas o lugar no céu só é garantido pela fé em Cristo, com arrependimento dos pecados e crendo em Cristo. Mas ainda assim, eles são muito zelosos na fé que eles têm. Ambos creram no que Salomão e Jonas falaram. Pessoas comuns. Ambos reagiram corretamente sobre o que ouviram. O contraste com os líderes de Israel tinha o próprio Filho de Deus, o Messias ali. Não era um simples homem, ele mesmo falou, era alguém muito superior a Salomão e Jonas. E Cristo repete isso 2 vezes, ele enfatiza isso 2 vezes. Eis aqui quem está, quem é maior do que Salomão, quem é maior que Jonas. Viram ele fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios, como ninguém havia visto antes, porque quando eles faziam alguns exorcismos, era daquele jeito.
cheio de encantamentos, fazendo várias coisas e nem sempre eles conseguiam fazer o exorcismo que eles tentavam. Cristo só com a palavra, o demônio saía e o povo se maravilhava disso. Recusaram-se a ouvir e obedecer a Cristo. Eram incrédulos por causa da sua natureza perversa, eram incrédulos com relação ao que Cristo falava, ensinava e fazia, eram incrédulos em reconhecer quem Cristo era de fato e continuavam incrédulos, mesmo após o sinal que Cristo prometeu para eles no verso 30, o sinal de Jonas. Volta lá no verso 30. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Mateus capítulo 12 fala que eles só iam ter este sinal. Mas ainda assim eles estavam cegos de incredulidade, cegos. Conferindo a hora aqui. Mateus capítulo 28 vai mostrar isso sobre os judeus, sobre aqueles homens daquela época. Mateus capítulo 28, eu vou abrir lá para ler para vocês algumas partes. Mateus 28, se quiser abrir para acompanhar, pode abrir. Mateus 28, dos versos 1 ao verso 15. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Preste atenção nesse versículo. Os guardas viram tudo o que estava acontecendo. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, ou seja, tinha passado os 3 dias. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. E preste atenção nessa ordem dele. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, que Jesus disse: ide, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, eles foram junto com elas. Anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eles falaram tudo, o sinal que Jesus prometeu para eles. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Por quê? Porque ficaram felizes. Vocês falaram para nós do sinal de Jonas, aquele que Jesus falou para nós lá atrás. Foi isso que aconteceu? Continuando. Eles dizendo para eles: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Eles presenciaram, não com os olhos, mas os soldados estavam lá e contaram tudo para eles. E o que eles fizeram? Negaram, mentiram, mas negaram, recusaram. E Jesus falou, eles faz um sinal para nós, lá no verso 16, voltando para Lucas 11, lá no verso 16, faz um sinal que nós vamos crer, faz aí, tá aí o sinal. Os guardas falaram tudo, o terremoto, os guardas ficaram como mortos, porque o que eles viram assustou eles, nunca tinha visto um negócio daquele. E ainda assim eles negaram, ainda assim eles recusaram, porque era uma geração perversa.
Era uma geração perversa. Mas houve outros que viram o sinal de Jonas, só que eles tiveram uma atitude diferente. Talvez não viram com os olhos, alguns sim, outros não. Aqueles que, quando foram chamados, abandonaram tudo. Abandonaram redes de pesca, abandonaram a mesa da coletoria, lembra de Mateus, que era coletor de impostos? Abandonaram pai, mãe, irmãos, sem nenhuma garantia. E deixaram a sua luz brilhar. Esses abandonaram tudo. Lembra quando Pedro fala para Jesus: e nós, Senhor, que abandonamos tudo? Ele disse: não tem quem não tenha abandonado pai, mãe, irmãos, esposa. Não vai ter o dobro na glória. Não vai ter o dobro. O resultado do diálogo entre Cristo, o povo e os sacerdotes religiosos é ilustrado na parábola que se segue dos versos 33 ao verso 36. Olha lá o verso 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Né? Agora eu fico até triste, porque eu tenho essa candeia. Eu ia preparar ela e acabei lendo tanta coisa, estudando tanta coisa. Eu tinha candeia e eu queria ver se achava o alqueire. Sabe o que é um alqueire? O alqueire para nós aqui é o tamanho de terra, certo? Mas ele vem, a raiz disso aqui é porque é um cesto que cabia uma quantidade X ali, eu não lembro agora se era 8 quilos e pouco de sementes. Um alqueire é aquilo, é um cesto. E aí Jesus está falando, ali no verso 33, e ninguém acendendo uma candeia, que é aquela lâmpada, põe em oculto, escondido. A palavra aqui escondido é excesso de 9 litros. 9 litros. Obrigado, pastor. Não põe oculto, nem debaixo do alqueire, ou seja, não vem e põe o cesto em cima da lâmpada. Aonde que ele põe a lâmpada? No velador, para que todos que entram vejam a luz. Velador era esse negócio, um poste. E aí colocava lá em cima que iluminava tudo. Cadê? Achei. Cristo e a sua palavra são a candeia. A candeia ilumina tudo ao seu redor e não pode ser escondida nem encoberta. Primeiro ele fala sobre isso e depois ele vai mudar. Cristo é essa candeia. As coisas que ele fazia, as coisas que ele falava, iluminavam tudo, resplandeciam em tudo. E aí ele muda um pouquinho a chave aqui no verso 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom ou simples, como está aqui, também todo o teu corpo será luminoso. No original, no grego lá vai falar de caráter brilhante. Um caráter que brilha, que resplandece, que aonde passa, todos olham e são iluminados por aquilo. Agora o olho mau, no verso 34, a parte B, será o corpo. Como será o corpo? Tenebroso. E ali a palavra é repleto de escuridão, coberto com penumbra. Como vocês acham que eram os olhos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus? Como vocês acham que eram os olhos deles? Lembrem que estamos falando de pessoas que acreditavam estar fazendo a vontade de Deus. Eles acreditavam que estavam fazendo o certo. Mesmo eles acreditando que estavam fazendo o certo, nós já sabemos a resposta dessa pergunta. Eles acreditavam que a luz que eles tinham era certa. Agora a pergunta, o verso 35, e aqui é um alerta que eu vou colocar como pergunta. Lá no verso 35, no caso da minha, vire a página. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam
trevas. Que tipo de luz há em você? Você tem certeza que a luz que está dentro de você é essa luz que nós estamos falando aqui de Cristo? João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que tipo de luz é em você? E lembre-se que haverá juízo para todos aqueles que rejeitarem essa luz. João 3, 19 a 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Lembra do hino? Vem para a luz, pois brilha por ti. Acho que foi um dos que nós cantamos hoje. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o verso 36. Vamos lá, verso 36. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu esplendor. Aqueles que já possuem a luz de Cristo, que já nasceram de novo. E aqui eu tenho uma pergunta para todos aqueles que já nasceram de novo. Você está brilhando como uma candeia no velador, iluminando todos ao seu redor? Ou a sua candeia está debaixo do alqueire? Para finalizar, homens piedosos que brilharam, não por serem especiais, mas por deixarem a luz de Cristo brilhar através deles, morreram para colocar a Bíblia nas mãos do povo. Não sei se vocês já ouviram falar de William, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Tyndale, foi um desses. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e foi martirizado por isso, queimado na fogueira em 1536. Nós temos a Cristo, nós temos a Bíblia e nós temos a igreja para congregar e adorar a Deus. Ou seja, temos os maiores privilégios que um homem poderia desejar. Nós temos isso. Que nós possamos brilhar e irradiar a luz de Cristo para todos aqueles que ainda não têm. E Ele, como se... para todos aqueles que ainda não têm. Aqui eu deixei uma palavra errada. Que nós possamos brilhar. Que nós não coloquemos a nossa luz debaixo do alqueire. E se tem alguém que não tem essa luz, trate de buscar a Cristo, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para que essa luz possa brilhar em você também. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados. Eu sei que somos falhos e que muitas vezes deixamos de brilhar como deveríamos. Muitas vezes, ao invés de colocarmos essa luz no velador, no lugar mais alto, para que possa iluminar todos ao nosso redor, muitas vezes nós colocamos num lugar oculto. Outras vezes colocamos debaixo do cesto do alqueire. E sabemos que isso não é o que devemos fazer. Perdoa-nos, Pai. Nos ajuda a brilhar. E se alguém que possivelmente não tenha Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor, Teu Espírito Santo possa iluminar o coração, possa ajudar a entender que é necessário se arrepender dos seus pecados e crer em Ti como o único e suficiente Salvador da sua vida. Crendo que o Senhor morreu e derramou o Seu sangue naquela cruz por nós. Peço, Senhor, trabalhe nos nossos corações. Abençoa o retorno para os nossos lares, livra-nos de todo mal e nos dá uma semana abençoada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nós estamos encerrados.